Nesse filme, o Ryan Gosling vive um sonho. Ele aqui trabalha com um dos atores mais famosos de ação do momento. Ele trabalha como dublê, então ele é muito bem remunerado com isso. E apesar de ele não ser reconhecido pelo público geral, ele é muito conhecido no meio em que ele atua. E isso, pra ele, é o suficiente. Além do mais, como se não bastasse a sorte grande, ele ainda trabalha com o que se revelaria o grande amor da vida dele. Então, ele é bonitão, ele tem um emprego dos sonhos, a garota que ele é apaixonado trabalha junto com ele, o que ele poderia querer mais? Só que, como a vida não é um conto de fadas, acontece um acidente que o deixa impossibilitado de trabalhar por um bom tempo. E aí se passam alguns anos e é revelado pra gente que ele simplesmente sumiu depois desse acidente. Ele ficou envergonhado, ficou com aquela coisa na cabeça, foi minha culpa, eu não fiz o meu trabalho direito, e isso acabou deixando ele também com vergonha da mulher com quem ele estava saindo, ou seja, ele simplesmente sumiu do mapa para todo mundo. Parou de trabalhar como dublê e atualmente ele está como manobrista de carro em um restaurante mexicano, e ele fica o tempo todo se justificando que pelo menos ele tem burritos e tacos de graça sempre que ele quiser comer. Mas tanto ele quanto a gente que está assistindo, pela pegada da vida que ele está levando, sabemos que ele não está feliz, pelo menos não tanto quanto antes. E mesmo assim ele resiste. Resiste até quando a Gale, que é uma grande produtora de Hollywood que trabalhou com ele em vários filmes, liga dizendo que tem um trabalho novo. Logo ele descarta a ideia, diz que vai desligar, que não tá interessado naquilo, mas muda rapidamente de ideia quando ela diz que a Jodie, que é a personagem da Emily Blunt, que era a mulher com quem ele era tão apaixonado, é que tá fazendo esse convite. É ela que faz questão de que ele trabalhe nesse novo filme. Ela trabalhava antes como câmera e esse é o primeiro trabalho dela como diretora. E diante desse convite, desse vislumbre de retomar aquele amor, de reacender aquela paixão dentro dele, ele arruma as malas, pega o avião e vai correndo direto pro set de filmagem. Só que chegando lá, ele descobre que na verdade não era nada daquilo. Não foi ela que o convidou. Na verdade, ela fazia até questão de que ele fosse embora. Qualquer pessoa para ela serviria, desde que não fosse ele. E é então que a produtora revela que na verdade o chamou com uma missão muito maior. O ator, que ele era dublê antigamente, que trabalhava junto com ele, simplesmente sumiu, tá metido com a galera pesadíssima, e só ele, como um dublê, colocado aqui como um super-herói, e isso faz sentido com o que o filme quer passar pra gente, é que seria capaz de tirá-lo dessa enrascada, de resolver. Nem a polícia seria tão eficiente como ele, afinal de contas, o filme já tá com o orçamento estourado, e essa produtora, a Gale, ela não quer fazer com que o estúdio se ligue nisso, então quanto maior a descrição nesse trabalhinho de descobrir onde o ator tá, e tirá-lo de onde ele tá pra voltar pro set de filmagem e encerrar o filme de sua amada, melhor. Só que assim que ele começa as buscas, ele percebe que o buraco é muito mais embaixo e que tem muito mais coisa em jogo do que ele podia imaginar. Bom, esse filme, O Dublê, é uma grandíssima homenagem à profissão. E só por essa chamada da produtora ao personagem do Ryan Gosling, dizendo que ele é o dublê, que ele tá apto a resolver um trabalho estilo 007, simplesmente porque ele é dublê, você já percebe nesse texto que é essa a proposta do filme. Então, a todo momento, o personagem do Ryan Gosling e outro parceiro dele, que vira o coordenador de dublês nesse novo filme que tá rolando, dirigido pela Jodie, são colocados em situações realmente absurdas, megalomaníacas, cheias de explosão, de luta e de várias coisas malucas que a gente só veria em um filme de ação onde as pessoas realmente eram agentes especiais ou daqueles brutucos dos filmes clássicos, e eles dão conta, simplesmente porque são dublês. E assim, falando de maneira bem geral, o filme ele é muito divertido, ele tem boas piadas, é um filme bem engraçado, ele tem ótimas coreografias de lutas e os efeitos visuais são bem competentes. Dá pra às vezes você ver uma telinha verde ali? Dá, mas não é nada que atrapalhe a experiência geral. Não é nisso que o filme se baseia. O Ryan Gosling tá ótimo, ele tá muito carismático, ele na verdade tem uma veia pra filmes cômicos que eu gosto muito da pegada dele fazendo coisas engraçadas. Dois Caras Legais é um filme com ele e Russell Crowe que é muito bom e traduz muito bem isso que eu tô dizendo. O próprio Barbie que ele fez, né, e que levantou ainda mais a carreira dele recentemente, é um outro grande bom exemplo disso. Só que, para o meu gosto, para o meu paladar, eu achei essa história, a
trama, o enredo meio sem sal. Ele tem até um plot twist, uma reviravolta pra tentar dar um brilho, né, pra tentar dar uma salvada, uma levantada no roteiro, mas eu senti falta de complexidade aqui. Tem muito desenvolvimento raso que poderia ser melhor trabalhado. E eu não tô falando aqui da gente colocar complexidade e fazer com que esse filme se torne uma obra intrincada demais, um grande dramalhão em alguns momentos. Não, não é nada disso. Mas, por exemplo, a Emily Blunt, a personagem dela, se resume a uma mulher que foi abandonada por um boy, que ficou anos esperando pela volta dele e que agora vai fazer um filme traduzindo essa espera, traduzindo essa história de amor mal sucedido. E a cada minuto do filme que se passava, eu ficava mais ansioso pro filme me entregar uma grande cena dela, uma cena que realmente exigisse a atuação dela, e essa cena simplesmente nunca vinha, e eu, depois que terminei de ver, só consegui também pensar no potencial desperdiçado dessa atriz, porque ela tem uma capacidade de atuação gigantesca, é uma das atrizes atuais que eu mais gosto hoje em dia, e aqui ela tá simplesmente sendo usada como alívio cômico, basicamente é isso, como se precisasse de um alívio cômico, né, como se o filme fosse pesado demais e precisasse dessa válvula de escape, o que não é o caso, porque a todo momento tem uma piadinha jogada aqui e ali. O filme quer deixar esse clima engraçadinho o tempo inteiro, inclusive nas cenas de maior tensão, onde a ação tá lá no talo, a testosterona tá batendo, explosões e lutas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Os personagens da Hannah Waddingham, que faz a Gale, né, a produtora, e do Aaron Taylor Johnson, que faz aqui o Tom Ryder, que é o ator de ação do momento, aqui na nossa vida real seria mais ou menos o Tom Cruise da nossa época, também tão bem abobalhados. Eu entendo que pra combinar com a atmosfera do filme, eles têm optado por pegar leve, mas aqui a mão pesou muito nessa leveza, quase pendendo pra uma comédia pastelona em alguns momentos. E eu sei que falando dessa forma, nessa intensidade, parece que eu tô detonando um filme que é um filme horrível, e não é nada disso. Na verdade, eu só senti a necessidade de elencar esses pontos porque eu acho importante que você saiba, mesmo antes de ter visto o filme, pra você manter as suas expectativas no lugar correto delas. No fim das contas, é um filme bem leve pra você passar o seu tempo despretensiosamente, sem esperar muita coisa. E, gente, essa é a proposta, ser um filme de ação comédia pra gente dar boas risadas e curtir boas cenas de coreografia e de explosão. Isso aqui ele cumpre de maneira praticamente irretocável. E pra muita gente, pra maioria das pessoas, eu até arriscaria dizer, isso por si só já basta pra ser classificado como um dos melhores filmes do gênero. E se eu pudesse só dar uma dica mantenha-se em mente, vá com sua expectativa lá embaixo que você vai se divertir muito mais. O trailer pode criar um hype, afinal de contas a gente tá num filme com muitas estrelas aqui, muita gente famosa, muita gente boa, mas o trailer também dá uma enganada, tem muita cena ali engraçadinha, muita piadinha que nem aparece no filme, algumas cenas que inclusive foram manipuladas, bem naquela escola da Marvel que eles colocam um personagem onde não existe só pra criar um hype, sabe? Não caia nessa que eu garanto que você vai ser feliz aqui por cerca de 2 horas.